Érico Madureira, nosso amigo, que já esteve lutando conosco nessa aula. E para nós hoje é um privilégio receber o nosso amigo, irmão conosco aqui, né? E a sua nora é uma das candidatas. E é muito bom ter o pastor Luciano aqui conosco. Vamos dar um bem-vindo para ele, irmão. Amém. Digam todos comigo. Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre, não demore. Essa igreja ama você. Amém. Pode ficar, José. Pode ficar. Deus abençoe. Tá bom. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz, né, com essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Marco. Um grande carinho aí pelo pastor Marco, né? Pelos demais irmãos do ministério. Também conheço muitos aqui, né? Sou pai do Samuel e da Júlia, né? Essa menina aí, do menino que está ali. E estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Irmãos, aqui em Mateus capítulo 28, o versículo, vou ler aqui do versículo 16 ao versículo 20. Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Assim nos diz o texto sagrado. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Meus irmãos, quando nós iniciamos lá lendo a Bíblia, no primeiro livro, no livro de Gênesis, nós observamos que Deus, ele preparou todo um cenário perfeito, né? Por exemplo, a definição da palavra Éden é lugar de delícias. O cenário era paradisíaco. E ele, nesse cenário, colocou o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva. Tudo era muito perfeito, o homem não tinha necessidade de absolutamente nada. E estava bem próximo de Deus, Deus falava com o homem, e o homem falava com Deus. E a comunhão era perfeita, era algo tremendo. Deus, ele estava ali suprindo todas as necessidades, provendo para o primeiro casal. Porém, o homem, deliberadamente, ele deu as costas a Deus e deu ouvido ao diabo, e pecou contra Deus. E o pecado, então, entra ali no primeiro casal, e esse pecado também vai entrar em toda a humanidade. Deus vai expulsar o primeiro casal ali daquele jardim, mas antes de colocá-los para fora do jardim, Deus faz uma promessa, e Deus não mente. Deus, ele vela sobre a palavra dele para que essa palavra se cumpra com exatidão. E a promessa lá em Gênesis 3,15 era que no tempo oportuno, a plenitude dos tempos, ele enviaria alguém, um Salvador, um Messias, para reconciliar esse homem em estado de queda com ele novamente, para que, através de crer nesse Messias, o ser humano pudesse desfrutar da mesma comunhão que nosso papai Adão, nossa mamãe Eva tinha com Deus antes da queda. Esse tempo chegou, e esse tempo é o tempo que estamos aqui, né? Lemos um pouquinho, aqui está o registro. Assim como toda a humanidade recebe
do pecado do primeiro casal e cai com o primeiro casal, Jesus então ele toma sobre ele sendo o último Adão ou o segundo Adão, sobre ele o pecado da humanidade. E ele leva esse pecado da humanidade sobre aquele madeiro. E ele recebe a justa punição de Deus que os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade merecia. Naquele momento ele faz quitação de dívida, ou cancelamento de dívida. Então, quando nós aqui cremos em Cristo de todo o coração, a justiça de Cristo nos é imputada e Deus nos recebe como filho, nos declara justo. Nossos pecados foram expiados. Jesus também faz propiciação, ele aplaca a ira divina. O mérito é todo dele, porque a salvação é pela graça. Graça é favor imerecido. A obra tem o seu lugar, vem como consequência. Porém, a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus aqui já havia cumprido essa parte, porque ele já havia sido morto. Já havia, nesse texto, qual nós lemos aqui nesse momento, já havia sido morto, já havia ressurgido dentre os mortos no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã. E antes dele ser assunto aos céus, lá no Monte das Oliveiras, que aconteceria 40 dias depois da sua ressurreição, nesse período, e é o período que nós temos aqui, esse episódio, esse acontecimento, ele está dando instruções aos discípulos, já havia ensinado a eles, ele já conhecia esse plano bendito e precioso de salvação, de Deus resgatar a humanidade, dar possibilidade para todos os homens e resgatar aqueles que creem em Jesus de todo o coração. Tudo isso havia sido ensinado. Jesus passou cerca de 3 anos e meio aproximadamente, orientando eles. Mas ainda havia algo para que esses discípulos, aqui estão 11, porque Judas Iscariote havia se perdido, e lá em Atos Matias seria colocado no lugar dele. Agora, as últimas orientações para eles era que eles deveriam, irmãos, ir por todo mundo ensinando, pregando esse precioso e bendito evangelho e também batizar nas águas, o que nós vamos aqui, fazer, a nossa finalidade aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, está fundamentado, arraigado, está plantado biblicamente, está calcado biblicamente. É a Bíblia, e a Bíblia é a palavra do nosso Deus, é o rolo sagrado, o livro de Deus, é perfeita. Aleluia. E ela nos norteia, ela nos guia, ela nos dá a direção. Então nós aqui estamos para cumprir essa palavra. É um adendo aqui, quando diz aqui que alguns duvidaram, isso aqui não é ruim. Isso aqui é bom. Diz que alguns deles, os discípulos, duvidaram. Que alguém quer inventar que Jesus desmaiou, passou mal, mas aqui está, irmãos, fundamentado nessa dúvida que Jesus morreu. Quando nós vemos alguém morto e morreu mesmo, é difícil, acreditar que essa pessoa agora está viva. Então isso aqui não é ruim. Eles duvidaram porque Jesus morreu, irmãos. Devemos pregar com convicção, ele morreu, assim como também ele ressurgiu dentre os mortos e está vivo. E nele, em Jesus, nós também temos vida, vida eterna, vida com abundância, temos verdadeira vida. Esse Jesus, irmãos, que é todo poderoso, como está aqui no versículo 18, ele faz ainda uma promessa aqui de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa é uma promessa verdadeira. É uma promessa que cada um de nós temos observado diariamente, diuturnamente na nossa vida. E os batizando aqui, estarão passando aqui, podem ter convicção na alma. Nós passamos por dificuldade, por problema. A vereda é betumada por espinho, tem obstáculo, tem gigantes, tem cova com leões, tem fornalha de fogo ardente. Mas tem Deus, o teu Deus, Aleluia. O meu Deus, um Deus que foi, e continuará sendo, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Ele nunca vai te decepcionar. Não tem me decepcionado e nunca decepcionou, porque Ele é Deus de verdade, Ele é grande, Todo-Poderoso.
Cada um de nós aqui precisamos difundir, propagar, disseminar, pregar esse evangelho. Esse ato é um ato muito importante, como nós já temos falado. Para os irmãos aqui, alguns que não são cristãos ainda, olha como nós estamos fundamentados. Ensinar em todas as nações, batizando-as, é o que nós vamos fazer aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles dentre nós que ainda não creem em Cristo de todo o coração e não fez essa profissão de fé, não existe outro caminho, não existe outro meio, outra porta. Por quê? Porque não é não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio. Por que não? Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, escolheu Jesus, enviou Jesus. Ele planejou, antes mesmo da eternidade, esse plano bendito de salvação. Ele planejou e pôs em execução esse plano precioso. Então você está sendo dado a você hoje essa oportunidade também, de assim como um dia eu fiz com 21 anos, outros aqui, né, cada um na sua idade, cada um de nós temos uma história. E quando cremos em Cristo de todo o coração, Jesus mudou a nossa trajetória. Nós que caminhávamos para juízo, condenação, inferno, hoje, porque em Cristo de todo o coração, por crer em Cristo de todo o coração, nós caminhamos para a eternidade, para os braços daquele que proveu através de Cristo a eterna salvação para cada um de nós. Você também está tendo hoje a grande oportunidade de ter a tua vida mudada de forma radical. Eu não estou falando aqui do que Deus pode te dar, e olha que Ele vai te dar e muita coisa. Mas eu estou falando do próprio Deus, de ter o próprio Deus como nosso alvo, nosso quinhão, a nossa porção, nosso galardão. A oportunidade está sendo dada a você e você pode. No momento que você quiser que nós estivermos aqui, falar, eu quero esse Jesus. Tudo bem que de repente alguém pode pensar, mas eu tenho Jesus, eu amo Jesus. Mas eu estou falando de algo muito mais profundo. Eu estou falando de andar com Deus, de comunhão, intimidade, relacionamento. De viver diariamente para agradá-lo, dando prova com as nossas atitudes que nós os amamos. Esse momento é único, esse momento é singular. Então fica aqui essa palavra para a igreja. Obrigado, pastor. Passo o nosso pastor. Amém.